Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser mais um espaço da Paixão de Jesus. Nós vamos falar da Via Dolorosa, conhecida como a Via Sacra, o caminho que Jesus percorreu até ser crucificado. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, isso é muito fácil, é só carregar aí no inscrito e no sininho, deem-nos isso. E, se gostarem, partilhem com os vossos amigos e deixo-vos já algumas imagens deste caminho de dor, mas lindíssimo, na cidade de Jerusalém. Pela Via Dolorosa, em Jerusalém se viu. Os soldados conduziam meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvi a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela Via Dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Neste vídeo nós vamos falar da Via Dolorosa, desde o local onde foi condenado até ao local onde foi crucificado. Lembrem-se, no vídeo passado eu expliquei Getsemane, Jesus foi preso, a seguir Galicanto, onde Jesus foi julgado pelos chefes judaicos, foi condenado. Só que, nesta altura, os judeus não são os responsáveis administrativos locais. Quem mandava lá eram os romanos. Pilatos não vivia em Jerusalém. Ele vivia numa cidade ao norte chamada Cesareia Marítima. Era uma cidade ao estilo romano, construída por Herodes o Grande, e era para governar a Judeia. Jerusalém era para os judeus a sua capital, a capital religiosa, espiritual. Mas na realidade a capital administrativa na altura era Cesareia. Era lá que estavam os líderes políticos. Só que estamos na altura das festas da Páscoa e a cidade de Jerusalém enchia-se de muita gente que vinha na altura das festas à cidade. E Pilatos sabia que era um momento, entre aspas, perigoso. Poderiam as pessoas comunicar umas com as outras, provocar uma revolta, e então ele vinha para a cidade, ele trazia os seus soldados. O objetivo era permanecer na cidade durante as festas da Páscoa para, digamos, avaliar a segurança e, digamos, a paz naquele espaço. Pilatos ficava numa fortaleza chamada Fortaleza Antónia. E era uma fortaleza que ficava mesmo ao lado do complexo do templo, onde estava a esplanada do templo, onde hoje estão as mesquitas. E dali ele controlava e avaliava toda a situação, digamos, de segurança na cidade. E por isso é nessa fortaleza que vão levar Jesus. Pilatos faz algumas perguntas a Jesus, mas tem alguma dificuldade em encontrar algo de mal para condenar aquela pessoa. No entanto, ele é pressionado para o ouvir, para o julgar. É aqui, nesta fortaleza Antónia, que Jesus é flagelado pelos soldados, é-lhe colocada uma coroa de espinhos, mas no final Pilatos decide mostrar ao povo duas personagens para libertar durante as festas da Páscoa. E vai ser o povo que vai decidir se Jesus vai ser condenado ou vai ser libertado. Nós já sabemos que a personagem que vai aparecer ao lado de Jesus chama-se Barrabás, e muita gente acha estranho
como é que as pessoas escolheram Barrabás e não Jesus. Barrabás era conhecido como um ladrão, um salteador, até um assassino. Jesus era uma pessoa que tinha contado umas histórias bonitas, feito uns milagres. Portanto, Barrabás desafiava a autoridade romana. Jesus não fazia esse papel. E Jesus tinha chegado à cidade uma semana antes. E, portanto, muito pouca gente sabia que Jesus estava em Jerusalém. Fora isso, havia muita gente que vinha do mundo inteiro em peregrinação ao templo, mas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E quando o chefe da autoridade que ocupa o espaço propõe a libertação de uma pessoa que desafiava a autoridade romana, naturalmente as pessoas escolheram Barrabás porque ele representava a esperança que eles tinham de um dia se libertarem dos romanos. E então Pilatos fica sem hipótese. Pilatos percebe que, do ponto de vista humano, é uma má decisão, mas Pilatos percebe que, perante o julgamento do povo, ele não pode ir contra eles e determina a condenação na cruz. Quando alguém era condenado a morrer na cruz, era porque os romanos queriam mostrar a todos que quem mandava ali eram eles. No fundo, as pessoas que eram condenadas à cruz eram porque tinham cometido um crime público. Ou tinham assassinado, ou tinham roubado, ou tinham provocado uma desordem. E a ideia era mostrar às pessoas para não terem essas ideias nem tentarem imitá-los. E então eles faziam daquele momento um momento dramático para a pessoa sentir na pele a dor e todos verem o que lhes podia acontecer caso também tivessem a mesma ideia. E Jesus acaba por ser condenado a ser crucificado para dar o exemplo a toda a população. E então estão a ver que vai ser nesta fortaleza Antónia que tudo isto vai acontecer e vai começar. Colocam em cima de Jesus aquilo que nós chamamos um madeiro da cruz. Há muitos filmes, há muitas imagens de Jesus a transportar verdadeiramente uma cruz, ou seja, dois paus cruzados. Os romanos não crucificavam assim. O que acontecia era, no local da crucifixão, já lá estava um poste e eles apenas transportavam um madeiro, que quando eles chegavam ao local da crucifixão, digamos, eram pregados, eram suspensos e aquele barrote entrava no poste que já lá estava e então fazia realmente uma cruz. Nós estamos seguindo aqui uma das ruas do bairro árabe muçulmano de Jerusalém e vamos iniciar a nossa Via Dolorosa. Vamos ir até à primeira estação. A beleza disto é o cheiro, digamos, a vida que ainda se vive dentro desta cidade. E, obviamente, esta mistura explosiva de raças e culturas. Fantástico. Esta Via Dolorosa, ela começa naquilo que era a Fortaleza Antónia. Ela hoje já não existe, então as duas primeiras estações são duas capelas que ali existem no edifício onde estaria essa fortaleza. Então Jesus sai dali e começa a fazer um percurso que hoje corresponde ao lado muçulmano da cidade. E o drama começa a ser esse, é que nós estamos em pleno mercado de Jerusalém. Nós começamos a andar, vamos rezando, há uns sinais que indicam os locais das estações, pelo meio da população, enquanto uns fazem compras, nós vamos rezando e recordando os passos de Jesus. No início, eu achava aquilo muito confuso. Como é que era possível, no meio do mercado, estar a rezar a Via Sacra? E na realidade havia muita gente a seduzir-nos, a entrarem no meio do grupo para a gente ir às compras. Cheguei ao fim com aquela sensação, parece que não rezei, não vivi. Foi muito estranho. E a determinada altura houve um padre, o Padre Bernardo, que nos explicou: não, os muçulmanos são pessoas extremamente religiosas. E eles olham para os grupos e eles percebem se os grupos estão ou não a rezar. Se eles perceberem que estão a rezar, eles não interferem. Mas se eles perceberem que
estão a levar aquilo como uma brincadeira, se os testarem e as pessoas forem entrarem dentro das lojas, então eles comunicam e vão perceber que nós não estamos a levar aquilo a sério. E não é que resultou. A partir daí, nós fazemos sempre a Via Sacra dessa maneira. Pedimos às pessoas que não se distraiam, que estejam atentas, que não liguem, que ignorem o que se está a passar ao seu lado, e nós conseguimos fazer realmente uma Via Sacra. Em cada momento da Via Sacra, na realidade, existe uma igreja ou uma capelinha que nós podemos entrar e rezar. Quando eu descobri que havia esses espaços, eu disse, não, o objetivo desta manhã é vivermos os passos da paixão de Jesus. Então, nós vamos vivê-lo. Não interessa o tempo que demora. E, na realidade, hoje em dia, é um dos momentos altos da nossa peregrinação à Terra Santa. Fazer esta Via Dolorosa, com calma, no meio daquela confusão, mas refletindo sobre a dor e sobre os passos que Jesus viveu. E agora vocês perguntam, por estarmos numa zona muçulmana, as pessoas criticam, falam mal de vocês? Não. Existe um respeito mínimo pelos grupos que ali estão. Claro que existe muita ignorância, os próprios muçulmanos ou judeus que estão ali a passar olham para aquilo e querem andar para a frente, querem passar pelo grupo, mas ninguém diz uma frase desagradável, ninguém faz um gesto, digamos, provocador. Agora, esta Via Sacra, há muitos grupos que levam uma cruz, evidentemente que as pessoas a identificam como um grupo de cristãos, existem grupos ortodoxos, existem de outras igrejas orientais ali a fazer a Via Sacra, e às vezes até é giro nós passarmos por vários grupos, por várias línguas, e todos estarmos a celebrar a mesma coisa, está bem? Isso acaba por ser também uma experiência muito engraçada. Senhor, convosco está, e não o conheceis, convosco está, seu nome é o Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Agora, o caminho que Jesus faz, ele sai desta fortaleza Antónia, percorre as ruas antigas da cidade e a determinada altura ele vai sair da cidade. O local onde ele vai chegar para ser crucificado já ficava fora da cidade. E por isso nós, quando chegamos às 4 últimas estações, nós não podemos entrar dentro do complexo e celebrar a Via Sacra. Nós subimos por uma parte lateral até ao teto do complexo do Santo Sepulcro e que fazem ali as 4 últimas estações, sabendo que não estamos no local real onde as coisas aconteceram, mas estamos por cima do Calvário, onde na realidade aconteceram as últimas 4 estações da Via Sacra. E então, terminando ali, nós podemos descer uma escadaria, passar já por dentro do complexo e vamos chegar digamos, ao espaço onde Jesus morreu. Na realidade, o Calvário ficava muito próximo de uma porta que dava acesso ao lado do mar, à cidade de Jaffa. E vocês podem perguntar, mas temos a certeza que é mesmo ali? Olhem, meus amigos, mesmo passado muitos anos depois da morte de Jesus, em que os cristãos foram perseguidos, e digamos, a primeira igreja que ali se constrói, era muito difícil as pessoas não saberem onde é que os prisioneiros, os ladrões, os assassinos eram crucificados. Quase todos eram crucificados no mesmo sítio. E, portanto, é praticamente impossível nós enganarmos-nos no local onde as pessoas eram crucificadas. A minha ideia hoje era mostrar-vos este caminho chamado Via Dolorosa, o caminho que Jesus fez, desde a Fortaleza Antónia até ao Calvário, e mostrar-vos essas imagens e, ao mesmo tempo, fazer esse enquadramento, explicar historicamente porque é que foi assim. Eu espero que tenham gostado, já sabem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, carreguem aí no inscrito e no sininho e eu cá vos espero num outro vídeo daqui a uns dias e até lá, tudo de bom.
bom para vocês.